Anne Frank escreveu no final de seu diário, pouco antes de ser capturada, que ainda acreditava que as pessoas tinham bons corações. Mas eu me pergunto o que ela pensaria se tivesse sobrevivido aos campos de concentração de Auschwitz e Bergen-Belsen. Minhas experiências revelam que as pessoas têm uma capacidade única para a crueldade, brutalidade e completa indiferença aos sentimentos humanos. É fácil afirmar que o bem e o mal existem dentro de cada um de nós, mas eu vi a realidade de perto, e isso me levou a uma vida de questionamentos sobre a alma humana. Esse trecho que eu acabei de compartilhar com vocês se encontra na parte de trás da capa do livro Depois de Auschwitz, da Eva Schloss, um livro muito interessante, publicado em 2013 e que, na minha percepção, tem alguns aspectos únicos dentro dele. Primeiramente, antes de analisarmos o livro em si, eu acho que é muito interessante nós pensarmos na autora, na Eva, porque ela nasceu em 1929, ou seja, ali na quebra da Bolsa de Nova York, inicialmente com uma família com uma boa estrutura financeira em Viena, na Áustria, onde ela passou os primeiros anos da sua vida. Seu pai tinha uma fábrica lá. E a gente percebe pela narrativa da infância dela que ela tinha uma vida próspera. Eles viajavam com uma certa regularidade, eles tinham uma vida boa. No entanto, em determinado momento, quando o antissemitismo começa a tomar conta da região, com a ascensão do líder alemão que nós já sabemos o nome, a família começa a perceber que ela teria que sair dali. E eles de fato saem e eles se mudam para a Holanda inicialmente. Eu já estou entrando um pouco no livro, mas a Eva Schulz, ela posteriormente vai ir para um campo de concentração, mas o importante na vida dela, o que eu acho que deve ser lembrado, é a importância dela na luta pós Segunda Guerra Mundial contra o antissemitismo. Porque isso aqui é um livro que ela publicou e eu acho que isso por si só é muito relevante, mas ela tem outros livros publicados. Ela é uma escritora com pelo menos 3 obras publicadas, pelo que eu vi, talvez hajam mais. Traduzidas eu não sei se estão todas, mas esse aqui está, né? Para o português, no caso. Mas, além de ser escritora, ela também é palestrante. Ela é viva até hoje. Já está com 95 anos, se eu não estou enganado. E já recebeu várias condecorações. Ela teve um papel muito importante dentro ali das instituições que homenageavam Anne Frank, né? Então, em Amsterdã, por exemplo, onde era o esconderijo deles, tudo isso. Tanto é que o livro ele traz como subtítulo o emocionante relato da irmã de Anne Frank que sobreviveu ao Holocausto, né? Então, ela se coloca como irmã. Biologicamente, ela não era irmã, no entanto, ela conheceu Anne Frank e ela foi muito próxima do pai da Anne Frank, né? Porque pós-guerra, o Otto Frank, como nós já sabemos, perdeu boa parte da sua família. Dentre essas pessoas, perdeu a sua esposa, e a Anne e a Margot, que era a irmã da Anne. E a família de Eva também vai ter perdido pessoas. E aí isso vai culminar numa união entre os dois. E aí isso é muito relevante, eu não posso deixar de citar essa informação, porque é a partir daí que a Eva vai começar a se envolver de uma forma mais ativa nessas instituições, né, como a casa dos Frank, né, enfim, em várias situações também, como palestrar em vários eventos, tanto onde ela passou parte da vida dela, como em outros lugares, enfim. Então, a parte ativista da Eva eu acho muito interessante nós levarmos em consideração. E aí sim, para além disso, entender a obra. Porque esse livro, na minha percepção, que já li alguns livros sobre o Holocausto, eu já li uns 5, 6 livros sobre esse tema. Esse aqui foi o primeiro dos que eu li que abordam o pós da vida de uma pessoa. E mesmo dentro da vida de uma pessoa que se tornou uma ativista, de uma pessoa extremamente forte, que foi lutar para trazer para as pessoas a consciência do que aconteceu, nós vemos que ainda assim na vida dela, ela carregava muitos traumas. Inclusive, em determinado momento do livro, ela cita que ela conheceu muitas pessoas que, mesmo sobrevivendo ao Holocausto,
elas, pós-libertação, elas viveram alguns meses ou anos das suas vidas e posteriormente elas tiveram que ser internadas em instituições que tratassem a parte psiquiátrica delas, justamente porque foram muitos traumas que saíram dali para a vida dessas pessoas. E para concluir a apresentação da autora, esta aqui é a Eva, inclusive esta imagem tirada de dentro da obra, e eu vou ler na orelha da capa de trás do livro um trecho que a editora deixou para que nós conheçamos a autora. Eva Slu nasceu em Viena, Áustria, em 1929. A aterrorizante experiência no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau foi narrada em seu primeiro livro, A História de Eva. Portanto, se vocês querem conhecer como era o interior do campo de concentração, como foi a experiência dela lá dentro, recomendo a leitura dessa obra e não da obra que eu estou resenhando hoje, certo? Lançada em 1988, a obra foi adaptada para o teatro e já emocionou espectadores na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e até na Ásia. Em 2012, Eva recebeu do Príncipe Charles o título de membro do Império Britânico pelo seu trabalho na Fundação Anne Frank e com outras entidades beneficentes relacionadas ao Holocausto, dando continuidade ao trabalho de seu padrasto, Otto Frank, e garantindo que o legado de Anne nunca seja esquecido. Então é isso. Sobre a Eva, é isso que eu tenho a trazer. E agora sim, de fato, entrando no livro, vou mostrar para vocês inicialmente a diagramação. Como vocês podem ver, é uma diagramação bem confortável. No centro da obra nós temos umas 10 páginas contando a história da Eva e dos Frank através de algumas imagens nesse papel um pouco diferente. O livro conta com 304 páginas, dividido em 28 capítulos, onde a maior parte desses capítulos vão ser pós-Holocausto, mas antes nós vamos ter a introdução, né? Então, nós vamos ter ela falando sobre o irmão dela, que é o Heinz, que está aqui, imagem também tirada do livro. Vai falar sobre o seu pai e sobre sua mãe, que era a Fritzi e o Eric. Então, ela vai contar como era o cotidiano deles, como era a vida deles ainda em Viena, como foi a transição para a Holanda. Eles passaram um período também na Bélgica, como foi o período na Bélgica. E tudo isso ela vai contando um momento muito triste, onde o irmão dela, o Heinz, ele já, fruto desse antissemitismo propagado, ele apanha de alguns colegas seus na escola e ele chega em casa machucado, conta para ela. Então tudo isso, pessoal, é fruto da mídia, né, que o líder alemão usou para divulgar o antissemitismo, né? Então, como nós lembramos, foram estabelecidas várias leis. Então, leis de ter escolas específicas para os judeus, leis de que judeus não poderiam entrar em lugares específicos, enfim. Leis em determinado momento de que eles tinham que usar uma estrela para identificar que eles eram judeus. Então tudo isso foi acontecendo e a Eva vai narrando como foi até o momento em que eles começam a viver uma vida reclusa, né? Onde eles começam a se esconder. E ela vai contar o quanto que o dinheiro, de certa forma, facilitou isso. Ela vai contar também o quanto que as pessoas usavam essa questão de ter o dinheiro para manipular essas pessoas que estavam lutando pela sobrevivência. Então o judeu estava lá tentando sobreviver, precisando de esconderijo, o quanto que as pessoas ficavam aumentando o preço que elas cobravam pelo aluguel, justamente porque sabia que eles precisavam muito daquilo. Vai contar, por exemplo, como foi o processo deles. Desculpa, pessoal, pelo barulho da moto. Vai contar como foi o processo deles de vender os móveis dele. Inclusive, me lembrou muito um trecho do filme O Pianista, então deixo a indicação do filme para vocês também. Assistam, é muito bom, assisti recentemente. E tem um trecho dentro desse filme onde nós vemos, né, eles tentando vender uma mesa, vender um piano, vender alguns móveis, e as pessoas chegando e oferecendo um valor irrisório, mas eles tinham que aceitar,
porque era a única alternativa. Então isso aconteceu também com a família da Eva, né, de ter que vender as coisas e ter que aceitar qualquer quantia. E eu sei que isso é quase insignificante comparado a todo o resto, né? Mas são coisas que são trazidas dentro do livro e que eu não quis deixar passar. Inclusive também quis aproveitar para dar a indicação do filme, que é muito bom, certo? Então é isso. E aí aos 15 anos de idade, já depois também da Eva ter passado por uma situação muito traumática, que inclusive eu vou compartilhar um trecho com vocês, porque o que acontece? Ela passou por uma situação muito triste e nesse momento ela percebeu o quanto que os pais delas estavam rendidos também, eles não podiam fazer nada. Então vejam só, esse trecho que eu vou ler para vocês se encontra na página 46. Era como se os pilares mais fortes da minha vida estivessem desmoronando ao meu redor. Pouco tempo antes eu era uma menina feliz que havia pulado de olhos fechados de cima de um guarda-roupa com a certeza de que meu pai sempre estaria lá para me segurar. Agora eu vi que, apesar de todas as garantias, meus pais eram impotentes para nos proteger do mal do mundo. Eles não conseguiram nos manter longe dos nazistas e tivemos que fugir da nossa própria casa. Ou seja, esse é um aspecto que deve ser levado muito em consideração, porque era algo que eu nunca tinha refletido, né? Que é o olhar de ainda uma criança na época, olhando e vendo o quanto que o seu pai é impotente. Até a situação do pai. Imagine como é você ter um filho, uma filha, e diante dessa situação você não conseguir se proteger, não conseguir proteger a sua esposa e não conseguir proteger os seus filhos. Então tudo isso também tem um peso muito grande e deve ser levado em consideração. E a partir daí, eu não vou explicar qual foi a situação pela qual a Eva passou e que mostrou, escancarou essa impotência dos pais delas, porque seria um spoiler muito grande da obra, eu não quero fazer isso. Mas a vida vai seguindo, eles vão tentando se esconder, em determinado momento eles não conseguem mais fazer isso, eles são capturados, na realidade eles são inclusive entregues. Era uma forma que muitas pessoas, segundo a Eva, ganharam dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, muitas pessoas que tinham uma propriedade, elas abrigavam judeus durante algum período, conseguiam ganhar dinheiro desses judeus que estavam sendo abrigados e posteriormente elas vendiam informações dizendo que eles estavam escondidos ali. Segundo a Eva, inclusive ocorreu pós-guerra um julgamento de pessoas que tiveram essa conduta durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, uma informação que é bem relevante. E aí, quando ela está com 15 anos de idade, eles são capturados, eles são levados, no caso, as mulheres para Birkenau e os homens para Auschwitz, né? Campos que ali se encontravam, né? E ela vai contar todo o processo de transporte dentro dos vagões de trem, como era pesada a situação ali, a superlotação, a falta de alimento, falta de água, escuridão, enfim, algo muito pesado e muito triste, principalmente levando em consideração que muitas pessoas morriam no trajeto até os campos de concentração, muitas pessoas não chegavam nem até os campos, infelizmente. Ela vai contar como era o desembarque, como era o processo de triagem, a separação entre homens e mulheres, a fila que levava pessoas para o trabalho forçado e a fila que levava pessoas para as câmaras de gás. Então muitas pessoas chegavam e nem iam para os campos de concentração, elas eram destinadas diretamente para as câmaras, né? Inclusive majoritariamente as pessoas que não tinham condições de trabalhar, ou seja, crianças e idosos. Após isso, ela vai contar também como era a vida ali dentro, então constante medo, as ameaças psicológicas, o processo de raspar o cabelo de todos, inclusive das mulheres, o que mexe também com a questão da vaidade feminina. Claro que isso é algo que se torna até secundário comparado a todos os aspectos que a obra traz, mas isso é tratado também. Enfim, vai falar sobre como eram os alojamentos, sobre os trabalhos. Ela vai contar a experiência dela ali, aí tem bastante coisas interessantes. Por exemplo, em determinado momento ela consegue, através de um campo, ver o seu pai a uma certa distância. Tem um ponto que eu acho que foi muito importante para Eva e também para a mãe da Eva, que é a Fritz, né?
que foi justamente a questão de ambas conseguirem, dentro do campo de concentração, ficarem juntas. Então eu acho que isso deve ser muito... ajuda muito, né, na questão de você querer lutar, você ter ali do seu lado a pessoa que talvez seja a pessoa mais importante na sua vida. Eu acho que te dá um pouco mais de força, e talvez isso tenha tido um papel muito importante para que elas tenham juntas sobrevivido. E aí ela vai chegar no processo de libertação. Eu passei rápido por essa parte porque, de fato, essa parte é muito rápida mesmo. Só que aí ela vai entrar já no depois de Auschwitz. E aí tem toda a reinserção na sociedade. Tem todo o processo dela, e um processo que ela narra, e aqui passa em algumas páginas, mas para ela durou anos, de ter a expectativa de que o pai e o irmão dela voltariam dos campos de concentração. Porque imagine você consegue sobreviver a essa triste situação, e aí vira um caos, né? Porque para localizar todo mundo, mandar pessoas para determinados lugares, isso era muito complicado, né? Não existe a tecnologia que existe hoje. Então era muito difícil mesmo. Então durante anos ela ficava esperando passar um carro na frente da porta dela, estacionar, e ela ia para a janela ansiosa, achando que poderia ser o pai dela, poderia ser o irmão dela. Então tudo isso é narrado. E assim, pessoal, dizer que o irmão e o pai não sobreviveram, somente o pai, eu acho que não é spoiler. Como eu disse, o Otto casou-se posteriormente com a mãe da Eva justamente por isso, né? Porque eles perderam a sua família, né? O Otto perdeu ali a esposa dele e a Eva perdeu o seu marido, e aí isso fez com que posteriormente eles se juntassem e ficassem juntos, salvo engano, até 1980, quando o Otto vem a falecer. A Fritz vai viver um pouco mais, vai falecer no final do século XX. E é isso. Eu queria ler um trecho aqui na página 183, que fala um pouco sobre quão pesado é, né, o pós-guerra. Página 183. É claro que há dias em que me sinto profundamente triste, chateada e reflexiva. Mas posso dizer a quem está nas profundezas da depressão ou do desespero que, com o tempo, é possível superar o sofrimento e seguir com a vida. Então é uma mensagem que eu acho muito importante e que nós devemos considerar, né? Isso até para além dos campos de concentração, isso para uma vida normal. Existem momentos em que situações virão e serão complicadas, mas vale a pena lutar. Que essa mensagem também para todos, né? Para quem está assistindo esse vídeo, a internet tem um longo alcance, ainda bem. Então, sempre é bom enxergar as coisas por uma perspectiva positiva, embora no caso da Eva seja algo muito, muito, muito difícil de verdade. E a partir daqui, ela vai discorrer sobre todos os traumas que ela adquiriu, né? Inclusive o medo de não poder ter filhos. Ela durante um tempo ficou com isso na cabeça, e aí ela até queria ter uma vida mais conservadora e falou, olha, pro esposo dela, que ela se casou, um cara chamado Ziv. Ela durante um tempo falou, olha, não, vamos ser conservadores, vamos esperar ter o nosso apartamento, nossa casa, aí a gente vai ter filhos e tal. Em determinado momento ela refletiu e viu que muitas pessoas saíam dos campos de concentração inférteis, né? Devido a todo o desgaste gerado pela insalubridade e pela precária alimentação, as pessoas não conseguiam mais gerar vida depois dos campos. E aí ela ficou obcecada por isso, falou, não, nós precisamos ter filhos agora. E ela conseguiu ter algumas filhas, salvo engano 3 filhas, com o esposo dela. Então é uma outra coisa que ela vai destacar todo o processo dela de lidar com isso, de começar a externalizar todo o sofrimento que ela passou dentro do campo de concentração, porque no começo ela se tornou uma pessoa muito reclusa, então ela não queria conversar com ninguém sobre o que tinha acontecido, tinha medo. Só depois de alguns anos ela começou a ser mais ativa e falar o que tinha acontecido. Tanto é que os livros dela, se nós observarmos, são publicados já no final do século, 30, 40 anos depois da libertação dos campos de concentração. Outro ponto que ela vai narrar, que eu acho que é muito importante, é o momento no aniversário de 40 anos de libertação de Auschwitz, que ela vai até o campo e olha o lugar que trouxe para ela tanta tristeza, trouxe para ela
tanto sofrimento e trouxe tantas perdas. E ali ela se depara com aquilo e ela fala um pouco sobre esse sentimento. E para finalizar, já no epílogo, na página 299, eu quero trazer o que a Eva pretendia com essa obra. Ela diz aqui: meu sonho é que um dia alguém irá pegá-lo e muito tempo depois de eu partir, ficará chocado e perplexo ao descobrir que o mundo já foi dessa maneira. Perseguir as pessoas porque elas são judias ou porque são negras, ciganas, muçulmanas ou homossexuais vai parecer algo tão ridículo, desumano e ultrajante quanto a escravidão nos parece agora. Esse é um sonho impossível, você pode estar pensando. Basta olhar para todos os horrores que estão acontecendo no mundo agora. Basta olhar para toda a incerteza que estamos enfrentando e para os conflitos entre as diferentes religiões. E nesse trecho nós temos dois pontos de vista antagônicos. O primeiro, que é o objetivo da autora, e o que ela espera que um dia a humanidade consiga, é daqui a alguns anos olhar em retrospectiva, olhar para o passado, ver tudo o que aconteceu, ver perseguição aos judeus, ver perseguições por questões raciais, ver qualquer tipo de opressão de uma classe sobre a outra, e isso pode até entrar em questões econômicas também, que as pessoas olhem em retrospectiva e percebam que isso é errado, que ela evoluiu a um ponto em que ela acha isso vexatório. Espero que um dia a humanidade alcance de fato esse objetivo. E o segundo ponto de vista, que já é o senso comum de olhar e falar que isso está muito distante. E de fato, quando nós olhamos para o cenário geopolítico de hoje, de fato está. Nesse momento, simultaneamente, dois conflitos acontecendo, um entre Ucrânia e Rússia e outro entre Israel e Palestina. Então, enfim, é muito triste, é muito pesado, é lamentável, mas a Eva, dentro dessa obra, ela tentou deixar como legado a experiência dela e fez o melhor possível para mostrar que coisas ruins acontecem, mas nós podemos superar, e tentou trazer uma mensagem boa e com a sua vida levar isso através de palestras, livros, enfim, várias outras formas, e cada um de nós tentando da nossa forma também contribuir com isso. A minha é hoje trazendo essa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.